Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X, conteúdo aí meio que aleatório, diverso, né, das coisas sérias que eu gosto de abordar aqui. O autor, Paulo Gustavo, né, que faz aquela comédia Minha Mãe é uma Peça e tal, ele faleceu, vítima de sequelas da Covid-19, e lógico que talvez pela posição ou pela situação dramática de todo o processo da doença dele, mais a morte, essa coisa do brasileiro de ter essa carência de lideranças, de pessoas para serem ídolos, a serem seguidos e tal, causou uma comoção nas redes e muita gente se manifestando. Primeiro ponto que eu não dou muito valor para esse tipo de manifestação, para mim é muita hipocrisia. Morre alguém famoso e de repente o cara lembra que gostava daquele ator, daquele cantor, daquele político. Pra mim é muita falsidade, sabe? Você vê gente postando no stories, luto e não sei o que. Porra, mano, para. Eu não sei se essa pessoa era tão importante assim a ponto de você estar em luto pela morte de um ator que você nunca viu pessoalmente, talvez. Mas parece que é alguém tão importante pra você que você precisa se manifestar. Pra mim é tudo modinha, é tudo hipocrisia. Assim como também explorar a morte do cara. Por exemplo, num canal do YouTube, pra fazer conteúdo sensacionalista em cima da morte do cara, porque é o tema de destaque hoje. Você colocar luto ou morte de Paulo Gustavo, né, ou qualquer coisa relacionada a isso, né, é o momento. Tá em destaque nas redes sociais. Então você vai ganhar, tipo, sei lá, aumentar o seu alcance artificialmente, influenciar pessoas a assistir o seu conteúdo, quem sabe e tal. Explorar, sabe? Mas explorar o quê? A morte de uma pessoa? Eu sempre tento me manter fora disso, cara. Principalmente pra ninguém, né? Pra não ser considerado, rotulado aí como um canal de fofoquinha. Que eu sempre julgo o canal dos outros quando é desse tipo aí. Canal superficial, fute e tal, não curto esse tipo de conteúdo. Eu acho que tem coisa muito mais importante pra gente estar falando. Da mesma forma, ficar nesse sensacionalismo em cima de morte, aproveitar a modinha e tal, sei lá, cara, não vai pra mim. Mas na morte do ator Paulo Gustavo, não que eu esteja em luto, nem que eu queira explorar o tema. Mas eu vi algumas reações, além dessas hipocrisias de gente lamentando a morte dele, eu vi algumas reações, eu vi uma reação que me chamou muita atenção. Há alguns dias atrás, já tinha me chamado a atenção, quando um pastor, acho que da Assembleia de Deus, daquele perfil bolsonarista, fez uma postagem quando o Paulo Gustavo ainda estava vivo, mas estava internado, estado grave, estado crítico, né? Com muito risco de morte. O cara fez um comentário, uma postagem na rede social e insinuou que ele estava orando pela morte do Paulo Gustavo, do ator. Acredito que seja um conflito, né? Ou melhor, só um caso simples de homofobia. Porque o pastor, que tem aquele perfil do cidadão de bem conservador, né? Ele é logicamente, né? Ele é obrigatoriamente homofóbico, né? Por causa dos seus costumes morais e éticos e conservadores, né, seguindo a Bíblia, os princípios cristãos, interpretados por eles ali. Então eles são contra, né, homossexuais. Então eles têm que sempre se manifestar contra isso, sempre que tiver oportunidade. E ele aproveitou a modinha que todo mundo falava da doença do Paulo Gustavo, né, e vou falar o que eu penso. Eu falo pro meu público, só que ele falou em público para todo mundo, não só o público dele. Tem uma técnica de comunicação, né, oculta aí, tá? Você fala ao seu público, aquele que simpatiza com as suas ideias, que se identifica com você, acha muito bem. Você está certo em falar aquilo. Alguns até nem se manifestam, né? Não demonstram apoio, né, para sua fala, para não se expor. Mas inclusive aplaude você de ter a coragem de se expor a esse ponto, né, de sofrer críticas e tal, como aconteceu com esse pastor. Então, cara, olha a postagem do pastor aí, e você vai vendo que ele até insinua, né? Que, olha só, e coloca o seguinte trecho na rede social. Esse é o ator Paulo Gustavo, que alguns estão pedindo oração e reza.
acredito que seja uma oração e uma reza para a recuperação, né, do Paulo Gustavo. Mas ele fez em forma de crítica, né, essa primeira parte e complementa. E você vai orar ou rezar? Né? Eu oro para que o dono dele o leve para junto de si. E na postagem você vê o Paulo Gustavo diante de uma cruz. Eles entendem que a classe artística, principalmente essa classe artística mais intelectualizada, né, são naturalmente, né, pessoas que não são ligadas a conservadorismo ou esses princípios e códigos rígidos, né, da questão cristã, conservadora e tal. Então, eles acham que são pessoas, ainda mais no caso um gay, um homossexual assumido, né, que eles acham que aquilo é uma coisa, uma perversão dos costumes deles, né, da ordem correta de Deus e tal. Já tem aquela homofobia contida ali, dentro da sua opinião. E ele coloca o ator numa cena onde ele está diante de uma cruz, o que eles também consideram uma espécie de zombaria, onde já se viu um ator que não segue os princípios cristãos, homossexual, né, falando, né, em cena diante da que representa um símbolo cristão, no caso uma cruz e tal, é uma zombaria, um deboche e tal. Ele sempre tem esse discurso aí, né? E ele fala, né, é engraçado não, né? O que ele diz ali, oro para que o dono dele o leve. O que ele insinua com isso é que essa classe artística que já não segue a Deus, segue ao demônio, ao diabo, ao Satanás, ao Lúcifer, sei lá. É o inimigo, o sujo. Então ele ora para que o dono dele o leve, né? Porque eles acreditam que essas pessoas vão todas para o inferno quando morrem. Quem não está do lado deles, né, está a favor do demônio, então você vai para o inferno quando você morrer. Cara, é o perfil do bolsonarista isso daí, tá? Já falei, alguns têm até a coragem de se manifestar, para ganhar, né, seguidores dentro daquela classe ou aquela categoria oculta, né, de pessoas semelhantes a eles. Outros não se manifestam, mas ficam muito empolgados, né, e concordam e apoiam a postagem do pastor. Pois bem, mais uma que me chamou a atenção foi uma manifestação na rede social do presidente Bolsonaro. E ali tá tudo errado, né, cara? Você já vê que ele mesmo foi acusado no exato momento que ele postou isso, por vários internautas, né, antenados aí na rede. Ele foi acusado de ser um hipócrita, porque o Bolsonaro, né, ele tem um perfil totalmente contrário ao que representava o Paulo Gustavo. Um ator intelectual, provavelmente, né, muito longe dos princípios da direita, apesar de ser um cara que pertence a uma classe de elite, né, eu acho que ele tem um pouco de estudo e não vai se adequar no mundo conservador, perverso e hipócrita da direita. Então não era um cara de direita, inclusive ele é um cara que tinha uma simpatia, nutria uma simpatia, e não sei se isso significa algo a mais, né, pela Dilma. Olha esse vídeo dele falando da Dilma aí. Então, gente, adorei vir aqui conhecer a Dilma, ela foi super fofa comigo. Falei pra ela que eu tava solteiro, que tinham tomado meu celular lá na porta. Ela pediu pra pegar o celular, deixou eu entrar, a gente conversou sobre várias coisas. Ela ligou pra Niterói, falou com minha mãe. Foi uma fofa, super simpática, eu tô super feliz de ter vindo aqui. Tá bom? Beijo. Não que isso o julgue ou o rotule como petista. Tô julgando, tô dando a minha opinião, porque não sei se chegou a acontecer uma situação parecida. Tem atores e celebridades que gostam dos dois lados, né? Mas aí você vê o perfil do caráter delas e você sabe quem vai gostar de quem. Então já não era muito do quadro ali de amigos do Bolsonaro, né? Pro Bolsonaro estar se lamentando. Outro ponto ali, o cara era homossexual. O Bolsonaro não está muito preocupado, né, em lamentar a morte de homossexual. Eu acho que o ponto de destaque aqui é o fato que o cara morreu com sequelas da Covid. O Bolsonaro, cara, ele não tá nem aí pra quem morreu pra Covid, porque ele acha até que prejudica a imagem dele. Eu estou com Covid. Chega a você perceber no tom de voz deles, ou na forma como eles se expressam, que as pessoas que morrem de Covid parece que fizeram de propósito para prejudicar a imagem do Bolsonaro, né, que não tá nem aí para quem morre. Que nega a pandemia, a gravidade, as mortes, sabe, coisas absurdas a respeito do trato da pandemia. E você vê que o Bolsonaro, ele acha, né, ele sente que qualquer um que morre de Covid faz parte de uma conspiração contra a imagem dele, porque ele não aceita a Covid. Para ele é uma gripezinha, ou ele não tá nem aí, não tem responsabilidade alguma, né, ou ele usa politicamente ali, né, para marcar pontos de vista e ter o gado ali adorando a ele.
né? Ou ele acha que aquilo está prejudicando o governo dele, porque está criando uma crise econômica, né? E já estávamos em crise econômica, só potencializou com a pandemia, ainda mais com a omissão, a inércia ou a irresponsabilidade do governo não dar assistência para o povo, para ficar em casa e evitar mais mortes. E aí ele fala que a galera tem que se expor, que é contra o lockdown, que tem que morrer mesmo, e aí não quer saber de vacina, vamos dar cloroquina pra galera, pra ver se a galera morre mais rápido, né? É isso, a ideia do Bolsonaro é essa. Então cada um que morre prejudica a imagem dele, vai contra tudo que ele fala, né? Vai somando, vai criando um grande volume de argumentos contra as posições do Bolsonaro, que alega que ninguém tem que morrer, ninguém vai morrer, que é tudo uma conspiração, ou que tá morrendo, mas nem tanto assim, né? Ou que é parte de uma farsa, é isso. Então, para ele, não faz sentido o Bolsonaro lamentar a morte do Paulo Gustavo. Por isso que a galera acusou o Bolsonaro de ser hipócrita. Eu estou com Covid. Eu estou com Covid. O cara é um ator global, né, que gostou da Dilma, por exemplo. O cara é homossexual e morreu de Covid. Porra, jamais, jamais o Bolsonaro vai lamentar a morte de uma pessoa dessa, cara. Talvez a gente pode até pensar que ele quis aproveitar a modinha, se destacar nas redes sociais. Vou lamentar a morte do cara porque faz bem, né? Porque aí eu fico com uma boa imagem diante das pessoas, todo mundo fica me chamando de genocida, me chama de perverso, de canalha, de bandido. Vou lamentar a morte do cara. E aí fica sempre aquele negócio, né? Eu lamento a morte do cara, e se alguém falar alguma coisa contra a minha hipocrisia explícita ali, né, eu ainda digo que sou vítima. Se eu não lamento, vocês me criticam. Se eu lamento, vocês me criticam. Ah, perseguição contra a minha pessoa, que não sei o quê, e o chororô, e o mimimi, vou dar um golpe. É isso. Esse é o Bolsonaro. Então, cara, ninguém acreditou, né? Acho que foi até um deboche, meio que um desafio, né? Uma provocação do Bolsonaro. Só que tem uma coisa ali que pouca gente talvez tenha notado, e ela funciona exatamente nisso. Ela funciona muito bem em quem não nota essas coisas. Na postagem do presidente Bolsonaro, ele usa uma imagem onde o Paulo Gustavo segura ali uma imagem, né, de uma santa. Você sabe que dentro da comunidade evangélica eles não aceitam a adoração de imagens, por exemplo. Parece que é um pecado mortal para eles. Eles acreditam que você ter uma imagem em casa significa que você está adorando a imagem e não, né, a força, né, cristã que tem ali, né, o símbolo, né, de Deus e coisas do tipo assim. Muitas vezes muita gente usa essas imagens como forma de canalizar a sua atenção, a sua fé, né, para transmitir para o que ele considera como uma entidade, né, superior divina, tá? Ninguém está adorando a imagem, pelo menos a grande maioria das pessoas que eu conheço não. Mas os evangélicos, eles não querem saber disso. Então eles não adoram imagem, eles adoram pastores. Falsos messias, mentirosos, canalhas corruptos, né, estupradores, pedófilos, eles adoram esses caras. Os caras que falam em nome de Deus. Né? Mas não adoram imagem. Isso aí não. Isso, se você adorar uma imagem, você vai para o inferno. E aí você vê o Bolsonaro colocando uma imagem. E uma imagem de uma santa que o ator Paulo Gustavo segurava ali. Colocando isso na postagem, o Bolsonaro, ele meio que, durante o comentário dele, ele fala assim: lamento pela passagem. Passagem. Ele não lamenta pela morte, ele lamenta pela passagem. O Bolsonaro não é espírita. Esse termo é muito ligado ao espiritismo, tá? O Bolsonaro não é espírita, ele é evangélico. Pelo menos ele passa essa impressão, né, pro gado evangélico que o segue ainda. É um gado mais fácil de controlar, mais fanático, mais cego, mais burro. Né? Então ele passa essa imagem. Então ele é evangélico. Então, cara, não pode ser espírita. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Né? Outra classe de pessoas que vai para o inferno, segundo, né, os evangélicos. Né? Então, faz a passagem. Então ele já meio que insinua que o cara não era de Deus. Não é um termo do Bolsonaro. Ele usa esse termo para o ator Paulo Gustavo. Fez a passagem, ou seja, cara, foi para o lugar onde ele tem que ir segundo as crenças dele que não são evangélicas. Essa palavra já é importante. Tá? E a mensagem ali que ele passa através da postagem, do ator segurando, né, uma imagem. No caso, uma santa. Eu acho que o evangélico fica mais louco ainda quando vê
né, alguém com a imagem, e que essa imagem seja de uma santa. Aí eles piram, cara. Eles não admitem, né, a Nossa Senhora como um ser divino, digamos assim. Um ser digno de adoração, de fé, de devoção. Para eles isso é outro crime, né, absurdo, que vai te levar direto para o inferno, para debaixo do pé do capeta. É isso. E aí o que ele coloca na postagem quando lamenta a passagem do ator para sei lá onde ele que vá, né, não é para o universo, né, o paraíso cristão evangélico deles, né, fez a passagem e mesmo aquele, lembra aquele trecho que eu mostrei do pastor lá? Eu oro para que o Senhor dele o leve, algo assim. É mais ou menos isso a insinuação. E ele coloca a imagem provocativa do ator Paulo Gustavo segurando uma imagem de uma santa. Por que ele faz isso? Para marcar para os evangélicos, eu lamento, mas estou fazendo média, entenda. É uma mensagem, né, explícita. Né? Tem gente que tem a consciência de ver isso de cara, mas atinge muito o subconsciente de pessoas mais limitadas. Exatamente o público que o Bolsonaro gosta, né, de trabalhar. São pessoas de mentes mais limitadas, né, onde o inconsciente delas tem mais poder sobre a conduta delas, a percepção delas. E ele colocou bem isso, o ator global, gay, segurando a imagem de uma santa. Ele tá mostrando pros caras, ó, tô lamentando aqui, mas é pra fazer uma média com o resto da população chata que fica me perseguindo, tá? Você sabe que eu não tô lamentando, a hipocrisia é provocação. Eu fiz um vídeo falando sobre apito para cachorro, que eu aconselho você ver, mas pode procurar o termo na internet, né, que é uma técnica de comunicação, onde você passa uma mensagem, né, no meio de uma mensagem normal, aparentemente sem nada demais, você passa uma mensagem oculta dentro disso, através de um símbolo, um gesto, ou algo mais contido, né, mais secreto, que só a pessoa que sabe do que se trata, que consegue interpretar e ver aquilo, identifica o que você fez. Então quando você vê lá um bolsonarista político fazendo uma imagem lá, desse tipo, né, ou alguém, sei lá, fazendo um paz, você não já imagina, esse cara é Illuminati, esse cara é racista, esse cara é nazista, quando o cara faz assim e tal. É isso, é imagem. Quando você vê o Bolsonaro tomando um copo de leite, aquilo pra mim é marcante, né? O sinal para quem ele deu, pros nazistas. O ato de tomar um copo de leite, né, é um apito para cachorro. Olha, vou tomar um copo de leite, se alguém me acusar de nazista, eu falo que era só um copo de leite. Mas o nazista sabe que eu fiz essa mensagem para ele. Eu estou mostrando aqui o meu apoio, a minha identificação com a causa deles. E o que ele fez aí também é uma forma de manipular a sua percepção numa técnica de comunicação, a mensagem oculta. Eu acho que essa daí apela mais ao subconsciente ainda. Nem todo mundo percebe. Lamento a passagem. Já é um indicativo de como ele entende a morte do Paulo Gustavo. Aí faz tudo aquele mimimi, aquele blá blá blá, de fazer média, dentro daquela hipocrisia, já sabendo que ia ser acusado de hipocrisia para depois se fazer de vítima. Né? E depois ele coloca uma foto, né, do ator, que é gay, globalista, de esquerda. Né? Globalista, quando eu digo, é um cara que trabalha para a Globo, tá? Né? Um cara da classe, né, intelectual, que é contra o Bolsonaro, é natural isso, é normal. Né? Se o cara é homossexual, muito provavelmente ele não deve ser cristão. E se não é evangélico, cristão evangélico, que é o perfil que o Bolsonaro quer atingir aqui, olha aí, ó, tudo isso que eu falei, além de ser tudo isso, de ser ator, né, de esquerda, né, que gosta da Dilma, que é gay, que trabalha na Globo, o cara ainda adora imagens de santas. Você tem noção, cara? Você tem noção do que esses caras estão fazendo? Do que esses caras são capazes de fazer? É isso que o Bolsonaro fez. Foi muito bem escolhida essa imagem do Paulo Gustavo na postagem do Bolsonaro, tá? Não foi ao acaso, não foi uma imagem qualquer do Paulo Gustavo só para mostrar a quem, né, ele disse que lamentava a morte. Você sabe que é toda uma hipocrisia lamentar a morte do Paulo Gustavo nas circunstâncias da morte dele, Covid e tal. Né? O Bolsonaro não tá nem aí. O perfil de pessoa que era o Paulo Gustavo também não é o perfil de pessoas que o Bolsonaro lá adora ou gosta ou vai lamentar a morte um dia. Tem aquela hipocrisia do mimimi de fazer média. Mas ali, aquela imagem, Paulo Gustavo segurando uma santa. Ele mostra ali pra galera evangélica dele, fanático, cego, né, que quando ele vê aquilo, ele fala assim, Bolsonaro, eu sei o que você fez. Um apito pra cachorro. Algumas pessoas como eu agora e você,
né, com esse pouquinho de introdução aqui, se ligaram o que ele fez. Mas ele faz isso constantemente. Pessoas que trabalham, né, em iludir pessoas, em enganar pessoas, eles têm essas técnicas, eles aprendem ou são orientados dentro dessas ferramentas e técnicas de manipulação da percepção das pessoas. Eles manipulam a opinião das pessoas desse jeito, cara. Até mensagens cifradas, mensagens ocultas, ou até mensagens ligadas ao subconsciente de pessoas, ele consegue fazer numa simples imagem dessa. Ele lamentou a morte, né, do cara que ele não lamenta, né, mas passou pra galera dele, pro grupinho fanático dele, que ó, tô fingindo, tá? Tô fingindo. Tô, na verdade, provocando, tô debochando deles. Esse cara vai pro inferno. É mais ou menos isso que ele quis passar. É, como bom cristão, né, eu perdoo essas pessoas, mas a gente sabe que ele vai pro inferno. É isso que ele quis dizer na mensagem. Tomara que vá. É o que ele merece. Do mesmo jeito que o pastor fez da primeira vez lá. É a mesma mensagem, ele colocou o ator diante de um altar com uma cruz. É a mesma coisa, usar uma imagem específica. Eu também faço isso às vezes aqui em algumas imagens que eu coloco para vocês. É para marcar alguma parte do seu subconsciente e fazer uma ligação entre a percepção visual e a percepção auditiva das coisas que eu falo aqui, né, a mensagem que eu passo. Mas eu não estou tentando te manipular. Muitas vezes eu estou tentando te revelar como eles manipulam, como nesse caso, cara. Como nesse caso. E olha o nível de pessoa que está na presidência da República hoje. Olha o nível de pessoa que é seguida por outras. De usar esse tipo de recurso, com esse tipo de finalidade. De debochar, de provocar, de passar um sinal para não se comprometer, não se sujar com o gado dele, né, e fazer média com os outros, se passar por vítima e tal. É muito nojento, cara. É muito nojento isso que eu vejo, cara. É lamentável, cara. Lamentável. Mas é bom você saber como isso acontece. Pra você não cair nesse tipo de armadilha, nesse tipo de manipulação.